Oi, Opa, Dani, foi tudo bom? bom. Bem, e aí? Tudo certo. Então tá bom. Professor, eu gostei bastante da semana. Eu não respondi o formulário, esqueci de responder. Nossa, Vou é verdade. responder. Lembra lá no grupo, professor, para responder. Vou, vou lembrar o pessoal. E aí, gente? Ah, Que bom que você gostou, fico contente. nossa, Contente que foi uns eu que foi gostei muito. agregador. Com certeza, pegar assim o que cada um domina, o que cada um está trabalhando e isso é uma forma de reconhecer, né, o estudo do pessoal, as habilidades. Eu gostei muito, achei muito bacana. Excelente. Excelente. A ideia aqui, Ana, é o seguinte, a gente vai conversar, vou até deixar aberto uma coisa sua aqui, que eu vou utilizar para explicar aqui algumas coisas. Eu vou usar aqui introdução à economia. Isso, esse livro aqui mesmo. Mankiw. Mankiw. Ó, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Sim. Ah, legal. Eu tô usando esse livro aqui, ó. Exatamente, até com essa capa aqui que é o meu. Aqui. Ah, vocês não conseguem ver a câmera aqui. Com a câmera desligada. Mas enfim, é esse carinha aqui. Tá? O Mankiw é um cara que trabalha, que tem várias edições do mesmo livro dele. É um livro que a Unesp usa, que a FEA USP que usa, tal. Eu utilizei na época do MBA. E, enfim, dá para encontrar. Hoje tudo é online, todas as coisas encontram aí. E por que eu vou começar a falar aqui um pouquinho sobre, para a gente poder falar de riscos, eu gosto sempre de partir dos princípios econômicos para a gente entender como que funciona. Então, para a gente poder fazer isso daqui, ter o seguinte, a gente poder entender o que está acontecendo, ao invés de fazer uma apresentação, eu vou construí-la com vocês, vocês podem ficar à vontade em falar, que daí eu vou colocando até as referências, as coisas aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, a referência é o livro do McGill, que é esse livro aqui. Então faz aí, eu vou deixar aí a referência para vocês verem. Ninguém precisa comprar porra nenhuma. Só para vocês verem como ele funciona. Tem as resenhas, não sei se vocês conhecem eles ou não. Tá? É esse cara aqui. Certo? O livro do McGill. A gente trabalha. Tá? Essa aqui é a nossa ref. Vai ser minha ref, digamos assim. Básica aqui. Fora todas as outras coisas que tem na internet. Tem outros livros. Parece que é. Tá, eu peguei um PDF dele aqui. Posso compartilhar. Legal. Perfeito. Ele é bem conhecido. Ele tá, já nem sei qual edição que ele tá. Nem sei se o Mankiw tá vivo, na verdade, porque é que nem livros, todos os livros didáticos, a pessoa falece e as editoras continuam produzindo, tá? Porque ele é muito conhecido. Tá? Então, o livro do Mankiw. Tá certo que é conhecido como Introdução à Economia. Isso aqui é a terceira edição, não é a mais recente. Eu vi o pessoal discutindo a oitava edição aqui. Ah, Mas eu vou dar uma oitavo. pesquisada, ver se eu acho alguma mais nova, mas por hora essa aqui eu já tenho. Legal. Aí posso. Eu não sei qual que é. Tá todo cheio de anotação. Não é essa daqui tem capa azul. Isso aqui, então ele vai ser o básico aqui, tá? Mas o que acontece? Quando o Mankiw, esse princípio da economia aqui, quando a gente escreve esses caras, o que acontece com ele é o seguinte: da onde que parte toda a base que a gente tem para fazer para chegar em riscos como a gente tem hoje, toda a parte de modelamento econômico que existe. Tem um livro de um cara chamado Thomas Piketty, eu tenho ele aqui, chama O Capital no século XXI. Thomas Piketty foi um ganhador de prêmio Nobel de Economia. Também é bem legal o livro dele, é bem histórico, ele traça bastante coisa, como as coisas funcionam, desde, enfim, traçando bastante dados, tem muitos dados, gráficos, explicações. O Thomas Piketty também é legal. E também
Tem um outro que ganhou um prêmio Nobel de Economia sobre economia comportamental, que vale muito a pena. Eu esqueci o nome dele agora, infelizmente. Mas é fácil colocar. Se você colocar economia comportamental, prêmio Nobel, vai ser o cara que vai aparecer aí, tá? Que essa ideia de economia comportamental começou a se observar as mudanças com relação a essa economia que a gente vai começar a tratar aqui. A gente vai falando dos paralelos até conseguir chegar em riscos. São fundamentos que se teve é a parte histórica que se teve para conseguir entender como que as coisas funcionam no mundo e conseguir chegar nesses princípios modernos de capitalismo e socialismo, que são duas formas de ver a interação de troca de moeda, né? Fluxo de moeda entre as pessoas, né? Fluxo financeiro, como as coisas funcionam. Então é o seguinte, quando tudo começa, quando as coisas começam a se teorizar, foi na época na era da razão que eles chamam, e é um cara chamado Adam Smith, se eu não escrevi de errado, tá? E ele vai falar sobre a riqueza das nações. É isso aqui que ele vai falar. Isso aqui é o primeiro livro que o cara dá uma balizada sobre muitas coisas, tá? Vai falar sobre a riqueza das nações e vai começar. E o mundo estava saindo de um período que era mercantil, que é um outro sistema de troca, tá certo? E de forma de se compreender a economia, como que eram as coisas geradas, que era um sistema mercantil, para um sistema que estava começando o mundo a acumular riqueza, por isso que era a riqueza das nações. Não existia acúmulo de riquezas na época mercantil, né? Você tinha um senhor feudal, que nada mais era que um cara que é como se tivesse uma grande fazenda, e ele deixava as pessoas trabalharem na terra dele em prol de uma quantidade que as pessoas davam para ele daquilo que ele produzia, que as pessoas produziam, e as pessoas podiam tanto fazer troca por outras coisas, né? Ou fazer troca em prol de alguma moeda que era daquela região, tá certo? Que geralmente eram moedas feitas de metais da época, ouro, prata, enfim, alguma coisa assim, né? Essa ideia moderna que nós temos de dinheiro é muito recente. Quem começou a padronizar a moeda, quem foi a primeira pessoa, a primeira nação a padronizar foi a Inglaterra, e com a construção da Casa da Moeda, e foi o Newton, Isaac Newton, o mesmo Newton da física, que padronizou a libra esterlina, começou a mudar a criação de papel moeda, enfim, ele que começou a montar essa arquitetura lá na Inglaterra, devido a Inglaterra ter se expandido para o mundo e ter começado a Companhia das Índias Orientais, que foi a primeira companhia de capital aberto, que as pessoas podiam comprar ações, digamos assim, da Companhia das Índias Orientais, né, que era para financiar a Inglaterra indo para o mundo, indo para o mar, né? E por que ela estava fazendo isso? A gente está falando aí século XVIII, final do século XVIII, XIX, início do século XIX. Tem que lembrar que naquele momento a tecnologia era muito diferente da nossa. A tecnologia que nós temos hoje, e parece que meio que a gente nasceu inserido nela, ou a gente era ainda muito jovem quando as coisas começaram a mudar, então parece que fica tudo muito comum, né? Muito prático. Eu estava conversando com pessoas, eu converso com pessoas mais jovens, na casa de 30, 28, 25 anos, e é interessante ver como para eles muita coisa é muito natural de tecnologia. E não é bem natural, é muito novo, né? Muito novo. Esses últimos 50 anos foi um absurdo de tecnológico. E aí, quando Adam Smith estava falando isso daqui, quando outros teóricos começaram a falar, eles não tinham essa ideia que como que ia ser a tecnologia. Tanto que existia uma ideia que era que as pessoas iam começar a morrer de fome absurdamente com o crescimento populacional. Porque uma das coisas que se havia era a ideia que as pessoas aumentam, né? O número de pessoas aumentam de forma geométrica, enquanto a quantidade de comida se aumenta de forma aritmética, ou seja, linear. E não é verdade isso. Hoje a gente está num sistema de produção que a gente produz muito mais que a gente consegue consumir, né? Não é possível isso. Cara, é só você entrar em qualquer supermercado, qualquer um.
Qualquer supermercado. Tem muito mais coisas ali do que a gente consegue consumir. Uma loja de sapatos, por exemplo, coisa simples. Você entra em qualquer loja de sapato, tem muito mais sapato do que consegue vender, né? Então a gente está num sistema de produção que a gente produz muito mais do que a gente consegue consumir hoje no mundo. Tá certo? Alguns países, ou mesmo parte do alguns continente africano não chega a tanta coisa, mas é uma questão de tempo apenas, né? E hoje o fluxo de mercadoria é muito grande no mundo. Eu estava discutindo, só para vocês terem uma ideia como que as coisas funcionam, hoje de fluxo de mercadoria, vou passar para vocês, eu vou pedir para esse amigo meu de novo, porque eu não tenho mais o link. Ele foi da área militar, hoje ele não trabalha, hoje ele é um civil trabalhando em projetos militares, mas ele era da área militar e conhecia um pouco, fez vários cursos na área de estratégias militares. E aí ele teve uma época, acho que foi o ano passado, uma coisa assim, mais ou menos no meio do ano passado, que o pessoal começou a fomentar uma guerra ali no Golfo, tal, na questão do Golfo, e se podia ter uma guerra ou não, fechar o Golfo, tal, etc. E ele me passou um site, que é um site aberto, do fluxo de navios mercantes que tem naquela região. Gente, é absurdo o fluxo de navio mercante, não só naquela região ali, né? Ele passou um fluxo de navio mercante no mundo, né? Ou seja, mercadorias flutuando em torno do mundo inteiro, em grandes navios, levando mercadoria de um lugar para o outro. E assim, né? Por que eu estou contando tudo isso? Porque na época, quando esses princípios começaram a ser pensados, quando as coisas começaram a se fazer, ninguém tinha a ideia que a coisa ia ser como é hoje, né? O fluxo de mercadoria é como é hoje, e muitas vezes é difícil até a gente conseguir prever riscos para isso. Então agora, Ana, eu vou te contar a história de como que a gente faz a previsão de riscos para uma fazenda de soja. Então a história é o seguinte, funciona assim: quando um banco chega um produtor de soja, tem uma fazenda, essas fazendas grandes que tem aqui no meio do país, na região Mato Grosso do Sul, Goiás, né, que são muitas terras produtoras ali naquela região, um pedaço do Paraná também tem. Ele precisa de fluxo de caixa, ele precisa de dinheiro, então ele vai pegar dinheiro no atacado, né, na ordem de centenas de milhões de reais, né, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de reais, ele vai nos bancos precisar disso daí para conseguir fazer o fluxo funcionar. E aí, como que as taxas de juros são bem mais baixas que uma pessoa comum, porque é o alto volume financeiro, então as taxas de juros são mais baixas. Mas o grande problema é, como que você vai saber se essa pessoa não vai quebrar, se ela não vai te dar o calote, se ela não vai defaultar, né? Se ela não vai se tornar um inadimplente ali. Afinal de contas, é muito dinheiro saindo do caixa do banco ou de uma instituição financeira. E aí que entra esses princípios todos de economia. Então, o que você observa? Você começa a pedir pro cara assim, tá, me dá os contratos então que você tem com a empresa que te fornece os grãos, vamos supor, de soja no caso, os grãos de soja, ele fornece. Você tem que ver que ele tem esse contrato de compra de grãos, que ele tem isso daí firmado. Legal. Tá, me dá agora também, eu quero ver os seus contratos que você tem para quem você já vai vender, porque a soja ela é negociada nos mercados futuros. Então, como ela é negociada em mercados futuros, dentro de bolsas de valores, seja aqui no Brasil, na B3, ou na Bolsa de Chicago, onde é que é dados os commodities nos Estados Unidos, ou na Bolsa de Frankfurt, ou na Bolsa de Londres, tanto faz, tá certo? Ou na Bolsa da China, em qualquer lugar, não importa muito. A questão é, ele tem que mostrar para onde ele vai vender isso, ele já tem que ter um contrato pré-estabelecido para quem ele está vendendo. Ótimo, então beleza, ele tem também. E uma coisa mega importante que ele tem que mostrar para você é, cadê os contratos dos navios que você vai fazer o transporte? Porque ele pode te mostrar ele pode te mostrar que ele comprou a soja, ele pode te mostrar para quem ele vai vender, mas a grande questão é, ele vai conseguir transportar isso para o outro lado do mundo? Então todos esses detalhes cara, que você precisa articular para ver se o cara vai dar conta realmente de fazer aquilo que está pedindo fazer. Aí, tá bom. E onde que entra essa história toda de princípios da economia? O primeiro princípio da economia, que é chamado princípio 1, conhecido como um bom físico, P1, tá certo? É chamado de trade-off. O que é o trade-off? Tá?
O trade-off nada mais é, os trade-offs da vida nada mais é que escolhas. Tá? Você faz escolhas, a gente faz escolhas o tempo todo, tá certo? E essas tomadas de decisão que a gente faz, quando você toma uma decisão, você sempre vai fazer uma escolha em detrimento da outra. Nunca tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Por que não? Porque entra uma questão que a economia vai se debruçar, que é uma coisa chamada de recursos escassos. Tá? O que são recursos escassos? Quando a gente está falando de recursos escassos, a gente acha que quando essa ideia começou, isso aqui é bem interessante, acreditava-se no passado, acreditava-se que comida, minério, dinheiro, isso aqui eram escassos no passado. Mas não é isso que é escasso hoje em dia. Hoje em dia, o que é escasso atualmente se chama fator humano especializado. Essa é a escassez atual, tá? Então, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, comida hoje a gente produz muito mais do que a gente consegue consumir. E assim, não se esqueçam que economia ela não pode ser uma coisa que você fica lá no plano teórico. Ela é aqui embaixo. É a vida como ela é, aqui, pegando aqui embaixo. Então, como assim a vida como ela é? Olha, não precisa ir muito. Se você pegar fotos ou Street View de um lugar chamado CEAGESP, Mercadão, eu não sei, o Porto de Tubarão, o Porto de Santos, tá certo? Lugares onde você tem o fluxo das coisas, você vai perceber que produz muito, 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 muito mais do que as pessoas conseguem consumir. Muito, absurdamente. Então, comida não é mais o problema. Minério, hoje é sabido, por exemplo, que existem... minério, escrevi certo. Hoje é sabido que a gente tem jazidas de minérios no planeta Terra que nunca foram exploradas ainda. O Canadá é um dos grandes países do Commonwealth ainda, que faz parte da coroa britânica, que tem jazidas de minério que nunca foram exploradas, tá certo? Dinheiro. Isso aqui, depois de 1960, quando caiu o lastro do dinheiro em ouro, que não é mais em ouro que você lastreia as moedas, mas é em dólar, tudo foi dolarizado. Gente, dólar é um papel que a casa da moeda americana simplesmente produz, coloca para imprimir, tá? Então, aí tentaram criar uma outra moeda, tá certo? Para fazer um outro lastro, né? Para conseguir balizar o dólar na parte de relativização, que foi o euro. Estão tentando. O euro já deu muito certo, já foi mais caro que o dólar. Hoje tá lá, entendeu? Sofrido, quase 1 para 1, né? A economia europeia tá difícil, dolorida. Quem leva a economia europeia para frente são alguns países, né? Como por exemplo a Alemanha, que tem uma planta industrial absurdamente evoluída devido à Segunda Guerra Mundial. Eles, como os Estados Unidos, devido à Segunda Guerra Mundial, tem uma planta muito evoluída. E hoje está entrando um terceiro fator, um terceiro cara no jogo mundial, que é a China, na área de produção, né? A China entrou na sua área de produção já faz 1,5 décadas, quase 2, observando como ela podia começar a produzir mais barato, e o grande jogo econômico que a China fez foi uma sacada fenomenal, que é desvalorização do yuan. Então o que ela fez? Ela desvaloriza o yuan frente ao dólar, então portanto ela se torna um país barato, tá certo? Entra muito recurso financeiro em dólar e euro no país, para não deixar a moeda ficar forte e continuar desvalorizada. O governo chinês compra muito yuan, então eles estocaram muito dólar e euro ao longo dos tempos, tanto que depois da crise de 2008 que houve nos Estados Unidos com o problema da subprime, quem começou a comprar coisas pra caramba nos Estados Unidos, inclusive a dívida pública americana, eles tiveram que bloquear a compra da dívida pública americana, foi a China. A China estava comprando muita coisa. Eles falaram, como que é assim? Ué,
É só observar o fluxo financeiro, o fluxo de moeda. A moeda estava indo muito para lá, eles estocaram, faltou moeda no mundo, eles tinham como comprar, eles foram lá e começaram a comprar coisas, né? Então, por isso que, e com isso, eles começaram a comprar coisas, montaram plantas fabris absurdamente grandes, plantas energéticas, a Ana vai falar melhor que eu sobre a questão energética, o quanto é importante para a indústria. Então eles começaram a montar muita coisa. Então eles entraram no jogo agora forte. Então hoje nós temos, hoje há 3 grandes polos de produção que está resolvendo o problema que não tem mais escassez de mercadoria. Então você tem escassez do que hoje? De fator humano especializado, pessoas que consigam fazer coisas. Hoje, por exemplo, por que a gente não pega simplesmente nas jazidas de minério que existem no mundo e vai lá e começa a extrair o minério e manda para fábricas tanto no Canadá, quanto na China, quanto nos Estados Unidos, ou mesmo na Vale aqui no Brasil, faz todo o recurso de metalurgia, de siderurgia e metalurgia necessário, e você tem os minérios puros funcionando, indo para todo lugar que funciona. Porque nós não temos pessoinhas que conseguem fazer isso. Nós não temos máquinas suficiente no mundo e pessoas para operar essas máquinas. Então, esse trade-off aqui que nós enfrentamos hoje, essas escolhas que nós fazemos hoje, são muito diferentes das escolhas que as pessoas e os governos faziam no passado. Tá? Então, isso aqui, a todo momento, a gente está fazendo. Exemplo disso, vamos pegar aqui uma coisa. Conhece isso aqui, Ana? Conheço bem. Muito bem. É seu, né? Isso aqui foi você tudo que montou, isso aqui não é nada meu. Eu simplesmente vou brincar com isso. Para mostrar essa questão de trade-off que você enfrentou em todo momento. A cada passo que você fez aqui, você teve que fazer escolhas. Um exemplo disso, nesse primeiro gráfico aqui, onde você coloca os custos corretivos, que a gente começou a observar, há padrões, esses padrões são devidos a paradas que você faz no começo do ano. Por que existem essas paradas no começo do ano? Para fazer a manutenção das máquinas. Mas fica mais caro naquele momento, mas eu não consigo, se a máquina der problema, vai ser muito mais custoso. Tá vendo um trade-off que a indústria sofre? Se eu não faço essa manutenção preventiva aqui, e corretivos, eu posso ter um problema lá na frente que vai ficar mais caro. Então eu tenho que fazer parar agora, mesmo que eu vou gastar um dinheiro e ficar sem produção um mês. E depois eu vou ter que acelerar essas máquinas ao longo do tempo para conseguir fazer o meu caixa funcionar. Você percebe o jogo de escolhas que você vai tendo que fazer? Isso lá na indústria. Agora, aqui que você fez, a primeira coisa que você fez foi o seguinte: olha, quando você observou que você tinha que fazer um tratamento dos outliers. Aqui a escolha é a seguinte, que você teve que enfrentar. Eu trato os outliers ou eu jogo ele fora? Eu utilizo esses caras e tento compreender e tento criar um custo para ele, tento criar um budget, um orçamento, de tal maneira para ver se eu consigo ter algum padrão observando esses caras e segurar uma grana, já falar para os centros de custo que pode acontecer, ou eu simplesmente deixo rodar e ver o que acontece? Se isso acontece, se eu deixo rodar, o problema é maior ou menor no futuro? Eu consigo fazer um controle, sim ou não? O que acontece por cada controle? Esse é o trade-off que você enfrenta a todo momento. Cada vez que você se depara com um problema, aonde você vai ter que trabalhar, você vai ter que tomar decisões, as decisões são os trade-offs. E você nunca consegue fazer tudo. Então, o que eu estou querendo dizer que a gente não consegue fazer tudo? Você não consegue ter um monte de gente para que, se as máquinas começarem a dar problema, você coloca um monte de gente naquelas máquinas que começam a trabalhar e resolver o problema rápido. Então você tem escassez de mão de obra, você não tem uma quantidade infinita de dinheiro, porque se uma máquina der problema, você compra outra, ou aluga outra, ou desloca a sua produção para um outro lado para conseguir fazer numa outra filial. Você não tem tempo para isso, não tem dinheiro para isso, não tem locomoção para isso, não tem vazão de mercadorias para isso. Então, tudo isso é escassez. A escassez não é somente aquilo que
A gente acha, puta, é dinheiro. Não, escassez é todas as coisas que não tem para tudo. Então, se você pensar em, por exemplo, uma família comum, eu e minha esposa, por exemplo, nós temos nossas escassezes. A gente tem o nosso dinheiro que é controlado, então a gente sabe até onde a gente pode ir, então é uma escassez financeira. A gente tem escassez de tempo hoje em dia, a gente tem que ficar sempre tomando decisão no tempo daquilo que você consegue fazer ou não, porque afinal de contas o dia só tem 24 horas, e você também precisa dormir, querendo ou não, né? Por mais que nem se você for forçado a dormir, ontem foi maravilhoso, porque teve problema de luz aqui na região, então eu fui forçado a dormir, acordei de madrugada, essas coisas todas. Então, assim, esses trade-offs que você enfrenta são as tomadas de decisões devido a várias escassezes. Então, vamos lá. Aproveitando que a Daniela está aqui também. A escassez que você tem, que a Daniela tem, por exemplo, ela tem uma escassez de tempo quando algo dá problema, e escassez de recursos, de pessoas. Ela não tem um time infinito que ela levanta o braço, deixa eu pegar aqui mais um, já estou com 120 pessoas trabalhando, pega mais um. Não. Ela tem um time dela ali e a galera dá conta do recado do que pode. E tem que administrar o que é possível fazer com aquilo, né? E aí tem o tempo de 24 horas, as pessoas descansam, as pessoas comem, as pessoas adoecem, né? Então, tudo isso é o jogo do trade-off. Então, quando eu trabalhava na área corporativa, quando você conversava com um diretor, era muito comum ele falar assim pra gente, me traz o trade-off. Ou seja, me traz o problema para eu poder tomar a decisão. O trade-off é isso, me traga os insumos para eu poder tomar uma decisão, né? Então, trade-off está relacionado a isso e esse trade-off está bem ligado à escassez, que hoje está principalmente ligado a esse fator aqui, fator urbano especializado, tá? Que é uma das coisas que falta demais em todas as áreas, vide mais aí na área de tecnologia, a quantidade de vagas que tem muito mais vagas que pessoas, muitas vezes, tá certo? Então esse é o primeiro princípio que eu queria falar hoje com vocês. Princípio 2. E2. Podem me interromper a hora que quiserem fazer perguntas e comentários. Fiquem à vontade. Vou pegar minha colinha aqui. Princípio 2, que eu nunca lembro. Esse aqui é ótimo também. Eu nunca lembro os na sequência. Eu lembro os nomes dele. Ele fala assim, ó. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste de obtê-la. Isso é fantástico, assim, eu demorei muito para entender isso aqui. Foi a professora do MBA que conseguiu me fazer entender isso, a professora Virgínia. É assim, quando você toma uma decisão, que é o primeiro princípio, você tem que tomar uma decisão, o custo da sua decisão, quanto ela custou, seja financeiro, seja de tempo, seja de energia, aquilo que você quiser, tá? O custo dela está relacionado àquilo que você deixou de fazer. Por exemplo, vamos pegar um casal que resolve, um casal que vai querer ter filhos. Beleza, a pessoa quer ter filho. Seja como quiser, tá? Pode ser a pessoa engravidar, pode ser a pessoa adotar, pode ser a pessoa fazer inseminação artificial. Escolha o jeito. Hoje em dia é fácil conseguir isso, né? Então aquele casal resolve ter filhos. É uma decisão muito séria, né? Vai uma vida entrando ali. E essa decisão o custo dessa decisão não é que é filho ter caro e tem que comprar isso. Não é essa o custo dele. O custo disso daí é aquilo que você vai ter que deixar de fazer pelo menos durante um tempo. Então, vou recorrer aos meus sobrinhos. Quando meus sobrinhos eram pequenininhos de colo, tal, hoje estão maiores, tal, mas eu vi muitas vezes conversando com os meus cunhados que eles faziam, cara, a gente não consegue nem mais sair de casa porque ele é muito pequenininho, a gente não consegue passear direito. Ou seja, o custo de ter aquilo ali é deixar de fazer outras coisas. O custo de ter aquela criança, que nós somos seres que nascemos muito dependentes, né? Isso é mais que fato, isso é muito evidente.
Então, a gente precisa de um suporte à vida muito grande. Quem está nos dando esse suporte à vida vai ter que abrir mão de outras coisas, pelo menos por um tempo, até aí a pessoa crescer e andar por ela mesma. Então, o custo disso, esse custo, de ter, não é um custo apenas financeiro, é um custo de algo que você vai ter que deixar de fazer para fazer aquilo. Isso funciona para tudo. Então, assim, eu via os meus diretores lá que ganhavam... quando eu estava na corporação, eu vi os caras lá que eram os bônus milionários, né? Hoje eu nem sei se funciona assim na área financeira mais, tá? Que mudou muito. Mas no antes, os caras, todo mundo, a galera da área financeira que tinha alta gestão, os bônus sempre foram milionários, né? E aí, qual que era o grande custo de se ter um bônus milionário? O custo de se ter um bônus e um salário milionário, o custo era a vida. Era a vida deles. Ou seja, eles não eram CLT, eles eram estatutários, né, que eles trabalhavam para SA, eles estatutários, e eles estavam 24 horas à disposição da empresa, ou seja, o cara podia estar no casamento do filho ou da filha, se desse um problema ele tinha que ir lá. Outro ponto era, se desse algum problema na empresa de ordem criminal, financeira, qualquer coisa, que fosse para a justiça, que o TCU, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público entrasse com uma intervenção, eles respondiam na física. Ou seja, eles respondiam como responsáveis pela administração. Então eles podiam, da noite por dia, perder tudo, ter todos os bens bloqueados. Exemplo disso é o Banco Cruzeiro do Sul, quando houve a intervenção do Banco Central, da noite para o dia, os diretores e o CEO, né, o presidente, teve todos os bens bloqueados, o cara não tinha dinheiro, mas ele não conseguia tirar nada, zero, todos os cartões tudo parado, ele teve que começar a pedir, ele pediu emprestado um cartão para a cunhada dele para ele poder ir no mercado, fazer a compra para a família, porque ele acabou assim, ele não tinha nenhum cartão que ele podia usar, todo o dinheiro que ele tinha no banco ele não podia sacar nada, tá tudo bloqueado, para tudo. Então ele responde na física, né? Ele tinha, interessante, as pessoas têm carros, tem as coisas que eles financiam também, eles estavam correndo atrás para tentar não entrar na inadimplência, enfim, esse é o custo. O custo de você fazer algo está relacionado àquilo que você deixou de fazer. Esse é o segundo princípio dessa nossa economia aqui, tá certo? O que vai acontecer? Perceba que tanto o primeiro quanto o segundo, você vai estar relacionado depois a modelos de riscos. Por que eu estou falando a modelos de riscos? Por exemplo, quando você está pensando em... Vocês duas trabalham com TI, então eu vou contar uma história que aconteceu. Isso é fato venéreo. Toda vez que você trabalha em indústrias muito grandes, a gente tem uma coisa chamada risco operacional. O risco operacional ele é o terceiro branch, ele olha todos os problemas que pode ter, desde uma liquidação muito rápida do caixa, o caixa pode ser liquidado porque os investidores resolvem tirar o dinheiro, então o que pode acontecer? Ou ter muito ativo com pouca liquidez, ou ter muita inadimplência, ou ter um prédio cagado que pode de repente estourar o servidor, ou não ter, como que chama, Daniela? Como que o pessoal chama? Redundância, né? Backups, tal, etc. Então tudo isso daí tem que ser olhado e ver quanto custa essa brincadeira. Aí o que acontece? Na curva de risco, você tem os riscos que são mais prováveis, onde você faz alguns provisionamentos, e depois você tem os riscos menos prováveis de acontecer, né? Só que são caros, tá certo? Só que não é tudo que você consegue medir ou controlar. Então, o que fizeram uma vez? Eu trabalhava numa instituição que ela tinha duas sedes. Ela tinha, na verdade, 3 prédios inicialmente. Um prédio ficava o banco, o outro ficava a financeira e um terceiro era contingenciamento. Bom, como a tecnologia foi aumentando, eles pegaram o prédio do contingenciamento e entregaram, ou seja, eles não estavam mais alugando contingenciamento e resolveram utilizar os 2 prédios apenas que se tinha e fazer aquilo. Então, o que eles fizeram? Num dos prédios, eles construíram um backup, né, uma redundância do data center, com cofre, bababá, aquela coisa toda, tal, que precisa para
colocar os data centers, tudo bem controlado, tal, etc. E a gente observava se podia ter algum problema ali. Tudo bem. Até que um certo dia, na verdade foi um final de semana, de sábado para domingo, o data center de backup, que estava fazendo o backup da semana, aquela coisa toda tal, começou a superaquecer e ninguém entendia o porquê. E assim, o ar-condicionado funcionando absurdamente, tudo. Nossa, tava tudo no talo, assim, e o servidor aquecendo e pufa, caía. Aquecia, pufa, caía. E ninguém sabia o que estava acontecendo, e ia para um lado, ia para o outro, e via tal. Bom, em resumo, o prédio onde estava o data center estava sofrendo uma reforma. E aí o que fizeram? Os caras pegaram os andaimes externos e amarraram nos dutos de ventilação do ar-condicionado. Afinal, o duto estava ali, né? Em cima da calha, né? À toa, assim, na laje. Tá? Tem uns dutos aqui, vamos amarrar, não serve para nada esse negócio. Amarraram os andaimes ali. Deu uma tempestade e empurrou os andaimes. A hora que os andaimes empurraram, eles puxaram as cordas, entortaram os dutos e travaram a circulação de ar. E para achar isso, que ficava na laje do prédio, de 17 ou 18 andares, quem que achava isso? Quem que ia imaginar uma coisa dessa? Foi só na segunda-feira, quando... Sempre, é difícil, sempre né? o pessoal da manutenção, né? Sempre o pessoal da manutenção fazendo merda. E aí... E aí foi na segunda-feira apenas, todo mundo se matando, final de semana, para tentar encontrar e nada. Foi na segunda-feira quando os caras voltaram a trabalhar, que foram ver o andaime lá em cima, que foram trabalhar, que estava caído, puxado, destruído, aquela coisa toda. Então assim, e aí, como que você... e sorte que foi no final de semana, que você não tá com operação. Né? As operações do mercado tá parado, você não conta nem... Dá pra como se resolver. Mas isso é um risco. Por exemplo, e você pode cagar tudo. Como você prevê isso? Não prevê. Qual que é o custo desse negócio? Financeiramente, absurdo. Você não consegue nem estipular, nem medir um negócio desse, assim. Tá? Mas esse é o segundo princípio. O custo daquilo que você desiste, é o custo de algo, de qualquer coisa que você toma para você, o custo dela é daquilo que você desistiu. Tá? Então, um exemplo mais simples que eu posso dar com relação a tudo isso é se a gente tem recursos limitados financeiramente, somos todos classe médias aqui, muitas vezes a gente quer fazer uma viagem, e só que você não sabe se você gasta dinheiro com aquilo ou você gasta dinheiro com outra coisa, tá certo? Então você sempre fica, e se você vai fazer a viagem, o custo dessa viagem é daquilo que você desistiu de fazer, né? Então, esse é o segundo princípio. Dúvidas, críticas, xingamentos? Não, você deu esse exemplo, eu lembrei de uma época que eu trabalhava aqui na prefeitura, a rede estava funcionando bem e tal. Aí, depois de um tempo, começou a cair todo dia à tarde a rede. Aí, putz, não tinha explicação. De manhã funcionava bem, à tarde a coisa não rodava, não andava. Os caras ficavam na fiscalização de rendas. Os caras não conseguiam trabalhar, não conseguiam pagar a Receita Federal, enfim, não conseguiam fazer nada. Aí eu perdi muito tempo, fui lá, mexi cabo, troca switch, hub, não sei o que, refaz ponta de cabo. Aí do nada, eu olhei para a parede, os eletricistas tinham vindo e instalado o ventilador em cima da canaleta de fio de rede Ethernet. Sei. E de manhã era mais fresco, ninguém ligava o ventilador. Chegava à tarde, todo mundo ligava. E tinha interferência eletromagnética. Olha só! Do nada, eu olhei para a parede, desliga esse ventilador. Desligaram o ventilador, a rede voltou a funcionar redondinho. Olha, mas foi isso. Antes era inverno, beleza, tudo funcionando. A hora que começou a esquentar, de manhã ia bem. Tá, não dava pra entender. À tarde a coisa não andava. Nossa, perdi assim, 2, 3 dias seguidos lá, batendo cabeça, troca cabo, nossa, mexendo em tudo, falando, não é possível. Aí do nada, me deu um estalo, assim, por sorte, aqueles insights que a gente não sabe de onde, né? Desliga o ventilador, pronto. Gente. Tinham pegado o ventilador em cima da canaleta de cabo e tava dando interferência. Cara, eu nunca tinha visto essa. O campo do motor tava influenciando. Exatamente. Caramba. E aí, foi um insight do nada, assim, depois de sofrer muito, de estar desistindo, sabe? De falar, não sei, não consigo.
Fez toda uma investigação. Foi, não, troquei Fez carro. uma análise de falha aí, uma investigação. Não, testa, troca o computador, leva notebook. Aí você começa a falar, não, tem uma coisa sobrenatural naquela sala, porque a coisa não funciona, não é possível. Aí você vai ver um ventilador. Gente, que louco isso. A gente teve um problema também, que o nosso processo, ele utiliza água, né? E aí fizeram uma reforma lá no vestiário da galera. Aí chegava ali umas 4 horas da tarde, quando trocava o turno do pessoal da produção, e aí caía as máquinas, derrubava tudo. E a gente começou, ué, tá faltando água, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Foi a mesma coisa, depois de muito tempo a gente foi descobrir que os caras fizeram um desvio da água do processo, né, que era uma água limpa também, né, a água da rede. E aí os caras tinham feito um desvio. Daí quando o pessoal ia tomar banho no vestiário, não ia água suficiente para a produção. Cara, até descobrir. Nossa, foi. Eu acho que deve ter ido 1 ou 2 pra rua por causa disso aí. Ave Maria. Imagina parar 2 prédios de produção, foram mais de 100 máquinas paradas por causa disso aí. Todo dia às 4 horas dava esse problema. Meu Deus. Caramba. É. Esses são os custos. Aí você fala assim, cara, quando a pessoa fez. Por exemplo, o cara que instalou o ventilador, desculpa, Ana, o cara nem tava com ideia que a canaleta tava ali, tipo, só faltou Sim, a canaleta. e que ia Ana influenciar, não, né? Daniela, Que ia perdão. Agora influenciar, né? você, Dani, o cara que fez como fala? Os dutos d'água, cara, foi aquela história. Tem que fazer duas redes de água. Fica muito caro, faz uma só. Tá? Sim, sim. Entendeu? Não, faz um pouquinho, pra que vai ter 2 trabalhos, né? Faz um gasto. Exatamente. É. É que a empresa particular isso é complicado. Empresa pública é mais difícil, porque assim, não é culpa de ninguém, o cara tá lá, ele é concursado, em tese ele sabe do serviço dele. Não adianta, vai ficar por isso mesmo e vamos gastar de novo para consertar. Eu tava com um amigo na Unicamp, no doutorado, uma vez ele falou que eles estavam conversando com uma empresa, com uma universidade fora do país, dos projetos dele e tal. Aí, cara, pra vocês terem uma ideia, como, olha que cada loucura, né? Esse negócio de. A gente acha que tudo é controladinho. A gente vai falar agora dessa ideia de pessoas racionais. Isso aqui é um dos princípios que começou a cair agora com essa economia comportamental. Tanto a USP quanto a Unicamp, elas recebem internet direto da FAPESP, né? Os troncos de fibra ótica direto da FAPESP, né? Aí, então passa os troncos de cabo. Beleza. O pessoal utiliza, tal, não sei o que lá, aquela coisa, banda larga, enfim, pesquisa. Um belo dia eles estavam na sala, como eu falei para você, estava assistindo, conversando com o pessoal de fora do país, fazendo uma videoconferência e de repente apagou a rede sumiu, né? A rede acabou, caiu a rede. E ninguém entendia, nada funcionava, tal, conversa aqui, conversa lá e vai para um lado para o outro. A rede da universidade caiu. O que tinha acontecido era isso. Não foi o departamento, né? Caiu. Aí demoraram, acho que 1, 2 dias. O que aconteceu? Tava um pessoal plantando árvore e eles tinham aquelas máquinas de escavar, sabe? Quando o cara faz um furo no chão assim, puf, aí coloca a árvore, lá na Unicamp. Aí o cara fez um furo e ele percebeu que ele bateu num monte de fio, que a gente conhece como fibra ótica, né? E bateu num monte de fio assim, estourou tudo. Ele percebeu que não tinha eletricidade, ele emendou mais ou menos as fibras, e amarrou as fibras, tampou, colocou a árvore, tampou e foi embora. Caraca, meu Deus! Exato. Um negócio que tem 1 milímetro, que não pode estar nada deslocado do outro, beleza, no meio aí. Demorou um tempinho lá pra entender o que tinha acontecido e descobrir, porque... Caramba! Aquela coisa, né? E pro cara, assim, tá aqui, tá tudo normal, não vou tomar choque, vou lá. Sei lá, Uma fita isolante aí já era. Exatamente. Nossa, gente. Então, assim, risco, pessoal,
Nunca você consegue prever tudo. Nunca. Já dizia Não, eu passo por isso, assim, eu atendo indiretamente o pessoal do suporte do nosso aplicativo. Tem coisa que o usuário consegue fazer que eu não consigo explicar de jeito nenhum. Então, por mais que a gente faça teste, que a gente tenha um processo mínimo de validação de tudo que a gente vai publicar e tal, os caras conseguem fazer coisa que é inexplicável. Então, é isso, é risco. Não tem como. O usuário é criativo. Usuário é criativo. Bem criativo. Pessoal, esse princípio aqui, princípio 3, que ele começa assim, ó. Tá? Pessoas racionais pensam na margem. Todos esses princípios aqui, que a gente vai, eu vou mostrar, vamos ver se dá tempo para falar de 4 ou 5 hoje. O que acontece? São 10 que se tem. Quando o Adam Smith começa a falar das riquezas das nações e as coisas começam a ser teorizadas, a primeira coisa que se fala sobre economia é assim, ó. O ser humano é um ser racional. Portanto, as decisões que ele vai tomar está pautada na razão. Ponto. Tá? Ponto. É isso. Aí, em cima disso, começa a desenvolver todas as coisas. Então, por quê? Porque você estava entrando na era da razão. E a gente percebe que é bem diferente disso, né? Quantas coisas que a gente não compra que a gente nunca precisaria comprar, sempre viveu sem, que você vai lá e você vê um negócio, nossa, sempre precisei disso. Só que é a coisa mais importante da minha vida, né? Não tem racionalidade nenhuma aí, tá certo? Você acha bacana, legal, e compra uns negócios que não tem nada a ver. Enfim, eu gosto, por exemplo, eu gosto de cozinhar, minha cozinha aqui, que é minúscula, tem mais coisa de cozinha, mais ferramenta de cozinha do que eu tenho ferramenta de parafusadeira e coisas para mexer com, enfim, ferramenta comum. Então é um negócio meio maluco, assim, né? Você vai na loja, nossa, isso é muito bom, sempre precisei disso, nunca precisei. Na vida, vivi muito bem sem. Mas, então as pessoas são racionais, sinto muito, mentira. Mas, que essa ideia aqui funciona mais ou menos o seguinte. As pessoas racionais pensam na margem. Na margem, são margens de manobra que você faz e ela vai estar relacionada ao seguinte. O que seria uma pessoa racional? Começa assim, é aquela pessoa, a definição é uma pessoa que pensa sistematicamente e objetivamente, que faz o máximo para alcançar seus objetivos. Então a gente já percebe aí que 90% a gente já desiste no meio do negócio quando começa a ficar muito difícil e fala, não quero mais, né? E mudança marginal é um pequeno ajuste incremental em um plano de ação. Então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a ideia seria assim, ó. Se as pessoas são racionais e elas pensam na margem, uma pessoa racional é aquela que ela é sistemática, ela consegue fazer tudo com objetividade e sistematização, tá? Tudo bonitinho. A mudança marginal que ela faz é o seguinte, se tem algo que ela percebe que vai desviar dos planos que ela tem, ela faz pequenos ajustes, tá certo? Em alguma coisa, para ela conseguir, ela abre mão, né? Esses seriam os ajustes, ela pode abrir mão de algumas coisas menores para ela atingir onde ela quer chegar. Isso daqui, no final das contas, a gente faz bastante, né? E sem perceber essa ideia de pequenas mudanças marginais. Isso em tudo. Se você vai, por exemplo, enfim, eu gosto dos exemplos cotidianos, porque para mim a economia ela é cotidiana, ela é mais comum, ela é para mim o melhor lugar que se tem para ver economia se chama feira. Você vai na feira que tem, eu vou nas feiras aqui de São Paulo, feira ali é economia, o pessoal comprando, vendendo, ali é o negócio acontecendo. E aí o que acontece? Se você observar o feirante é o cara que mais trabalha com margem para atingir o que ele precisa. Ele tem um tempo curto. Uma vez eu estava conversando com um feirante que abriu uma loja aqui perto. Ele abriu no Mercadão aqui perto, ele abriu a venda de queijos e coisas assim. E ele era feirante antes, conversando com o Aldo, ele falava, a feira você ganha muito dinheiro em pouco tempo, aqui você ganha mais do pinga-pinga, mas os dois funcionam bem e tal. Porque a feira ela vai funcionar das 8 da manhã até mais ou menos meio-dia, 4 horas, e o cara tem que vender tudo. E aí, o que a pessoa faz? Se você vai às 8 da manhã, tá tudo bonito, cheirando maravilhoso, tudo gostoso, as frutas estão reluzentes, os alfaces tudo verdinho, tudo bonito, tudo maravilhoso. É um pouquinho mais caro, sim. Quando você vai por volta das 11 horas, meio-dia, o que os caras fazem? Os caras baixam o preço absurdamente, assim, metade muitas vezes do preço, até menos, tá? Até aquela hora da xepa. Por que o pessoal faz isso?
porque ele não quer levar produto para casa. Então ele prefere simplesmente vender o que tem, tentar acabar o máximo possível com aquilo, ou seja, ele está pensando numa margem de mudança ali, do que tentando ser o mais racional possível, de tal maneira que ele ainda obtém o lucro, nem se for para ele vender a preço de custo, porque ele já conseguiu os lucros que ele precisava antes, mas pelo menos ele não tem que levar a coisa para casa, ele não tem o custo com deslocamento, ele não tem o custo de armazenamento, de nada disso, tá certo? Então ele acaba diminuindo os valores, tá? Quando a gente faz em relacionamento amoroso, a gente faz isso daqui a cada momento, né? A gente sempre acaba fazendo mudanças marginais em prol da pessoa que você ama. Fala assim, não queria fazer muito isso, mas beleza, vou fazer. Ou se você tem filhos, ou se você tem sobrinhos, ou você sempre acaba entrando em pequenas mudanças daquilo que você queria para tentar simplesmente ficar todo mundo bem, por exemplo, né? Essa é a ideia aqui que se chama de pessoas racionais. Racionais sim, pero não mútil, tá? E esse é o princípio 3 que se tem da economia. E agora, o que eu quero falar hoje e último, eu lembrei agora há pouco de um exemplo, acho que foi a Daniela que falou, que as empresas estão fazendo. P4, princípio 4. Pessoas reagem... Eita, o que aconteceu aqui? Pessoas... Peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Opa! Aqui. Salvou, acho que eu apertei algum botão sem querer. Isso aqui é ótimo, ó. Pessoas reagem a incentivos. Olha só. As empresas hoje em dia, antes, os incentivos para as pessoas trabalharem era apenas financeiro. Então, quando a escravidão caiu total no mundo, né, a pessoa, os países que nunca tiveram escravidão, os incentivos eram apenas financeiros. Você pagava a pessoa ia lá e fazia as suas coisas. Hoje em dia não está bem assim mais não. Os incentivos não são apenas financeiros para as pessoas fazer algo. Então, eu acho que foi, Dani, foi você que falou sobre, acho que foi o iFood, não é? Venha trabalhar conosco, coma a melhor comida do mundo, beba quando você quiser, não tinha um negócio assim? Se não foi, você pode me corrigir. Eu lembro disso daí, eu falei, nossa, aqui, como eles estão querendo incentivar mesmo. É isso? Eu não lembro. Não lembro, mas eles são assim mesmo. Eles são assim mesmo? Então, eu frequentemente ia em evento lá no prédio do iFood. Tem bebida, inclusive alcoólica, liberada o dia inteiro, comida liberada à vontade, e assim, comida de todo tipo, desde saudável até pizza, lanche, tudo liberado. Caramba. Isso daí são os incentivos que as pessoas estão dando para as pessoas irem trabalhar lá. Então não é mais só incentivos financeiros hoje em dia que vale a pena. Que vale a pena, assim, que as pessoas estão procurando. Nessa área de TI, fica evidente para mim, porque minha esposa é headhunter, então ela sempre conversando com ela, todo dia a gente fala sobre isso, como vai mudando as coisas, né? Hoje, se não tem 100% remoto, tem gente que declina na hora, sem querer saber valor, sem falar de dinheiro. A primeira uma das perguntas é essa. Eu acho que eu tô numa fase que, se eu tiver que ficar me deslocando, pegando estrada, eu não pego mais não. Tá vendo? Ganho menos. Fico aqui. Olha só. Hein, professor? Oi. Pior que eu sou na mesma linha que a Daniela, e que se hoje me oferecessem uma vaga para trabalhar em casa, eu abriria mão da parte do dinheiro, sabe? Porque, nossa, trabalhar em casa é bem melhor. É outra vida, sem ter que pegar trânsito, perde 2 horas do teu dia só para se locomover. Tipo, vai ganhar 2 horas de vida todo dia, imagina. Isso não tem custo, né? Isso não tem valor, né? Com certeza. É bem isso mesmo sabendo que eu posso ganhar menos, eventualmente. Eu não... Pensar a vida que eu tinha, sei lá, 1 ano atrás. Toda segunda-feira, acorda cedinho, pega o carro, vai para Campinas, vai, trabalha o dia inteiro, chega à noite, espera um trânsito pesado passar para poder ir pro hotel, aí ficava no hotel, pagava hotel.
ficava em hotel, dormia pra terça. Tipo, aí saía cedo pra escapar do trânsito, porque senão eu ia ficar parada em Campinas, ia de novo trabalhar e tal. Lá eu não quero mais não. Comer no restaurante só, não quero mais não. Tá, tá vendo? Olha só. Esse quarto príncipe, vocês duas são exemplos que os incentivos para vocês já não é mais financeiro, mas é a qualidade de vida. Vocês falaram assim, olha, eu posso até ganhar menos, mas o que eu fazia antes estava acabando comigo. Então, o seu incentivo é o quanto você tem de vida melhor agora, quanto vocês querem de vida melhor. E isso não significa que a gente trabalhe menos de casa, ao contrário. Pelo contrário, Trabalha bem mais. Trabalho mais, mas assim, eu almoço, eu consigo deitar 15 minutos, é uma coisa que pra mim não tem preço. Exatamente. É bem mais produtivo trabalhar em casa, sabe? Sim. Para mim, pelo menos, é bem mais produtivo, consigo me concentrar melhor. Eu vejo vantagens em trabalhar em casa, né? Isso daí é a mudança que a gente com relação aos incentivos que a própria sociedade foi mostrando em toda essa parte econômica. Então, por exemplo, as empresas, pelo menos onde eu passei e eu conheci, a Bel também recebia muito isso, assim, tinha vários incentivos, por exemplo, você tem garagem no estacionamento, eu falo estacionamento, né? Eu nem tinha carro e queriam me dar essas porras aí, mas vamos lá. Você pode ter garagem, você tem auxílio aquilo, auxílio saúde, auxílio não sei o que, um monte de frescura, seguro saúde, essas coisas aí que eu não sei nem o nome desses negócios direito aí. A questão era o seguinte, eu ficava sempre pensando assim, por que os caras te dão um seguro, não é seguro saúde, é plano de saúde? Porque você vivia doente. Não é um incentivo, é uma maneira de continuar trabalhando, né? Eu vivia doente no negócio. Então, assim, era um monte de coisas que no passado era chamado de incentivos que hoje não é mais. Hoje o incentivo é como vocês falaram, cara, se não tiver home office, não vou mais. Sabe assim? Se arrumar um lugar para ficar em casa, ganho menos. Prefiro ganhar 20% a menos e ficar na minha casa do que ficar me deslocando. E as pessoas reagem muito a isso. Pra caramba. Vale muitas, como vocês já falaram, vale mais que os próprios salários dela, quanto que elas ganham mensalmente. Tá? E essa geração que está cada vez mais vindo nesse setor, digamos assim, gente, não precisa ir muito longe. Querem mais isso. Vou dar um setor que sempre vai ter trabalho e sempre vai ter pouca mão de obra. Na área de saúde. Na área de saúde. Seja todos os níveis, desde médico, enfermeiro, auxiliares, psicólogos, qualquer área da saúde. Pensa em saúde como um todo, sempre vai ter emprego. Aí você fala assim, caramba, por que sempre vai ter emprego? Porque vocês já viram as condições que esses caras trabalham? Qual que é o incentivo que os caras têm? Praticamente nenhum. É só o salário. Você pega, aqui em São Paulo, eu estava conversando com médicos daqui do prédio, quanto que funciona, quanto ganha por plantão 24 horas, não é ruim, coisa. Só que os caras não querem mais, os caras não aguentam. Entendeu? Por quê? Ou é condição ruim, ou é muito tempo dentro do mesmo lugar. Um lugar que, afinal de contas, vamos combinar que não é um parque de diversão, né? Só tá vendo desgraça o dia inteiro, né? Não tem estrutura, né? Não tem equipamento. Exatamente, não tem equipamento. Seja particular ou público, é muito escasso, caro os equipamentos, os recursos enfim, que precisa lá para fazer as coisas que eu não sei o nome, tá certo? Além de ser caro, todos eles são escassos, muita encheção de saco. Aí, por que as pessoas acabam desistindo? Poxa, eu conversei com uma médica outro dia. Ela largou o hospital para ir trabalhar para plano de saúde na área administrativa. Sabe assim, tava fazendo parte administrativa, em plano de saúde. Conheci médico que estava indo para empresa farmacêutica. Falou, não, pelo amor de Deus, eu faço o meu, que trabalho 8 horas por dia, fico de boa, ganho meu saláriozinho, não preciso ficar fazendo jornadas de plantão, não preciso atender o dia inteiro no consultório. Então, assim, os incentivos mudaram muito hoje em dia. Muito.
E é difícil até reter talentos. E não é super recente isso, não. Em 2010 eu fui fazer um projeto social lá no interior do Amazonas. É uma cidadezinha chamada Barreirinha, fica lá no meio do rio. É quase uma ilha, só não é que dos lados é floresta. Mas de todo jeito fica perdida lá no meio do rio. E aí, numa ida, num bairro afastado, né, tem que ir de barco e tal, uma aluna minha passou mal e eu levei no postinho de saúde. Aí, conversando com a enfermeira lá, perguntei, né, falei, pô, aqui vocês não têm médico? Ela falou, não, não tem. Eu falei, mas por que não tem? Não, tem a vaga. Funciona assim, tem que vir para cá, passar 15 dias direto, eles dão a casa, dão tudo, passa 15 dias direto e aí atende de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A hora que aparecer alguém precisando, fazer na casa dele. E na época, em 2010, o salário era de 18 mil por mês, trabalhando 15 dias por mês. O médico teria que ir, ficar 15 dias direto e depois podia ir embora. Então, por exemplo, o médico de São Paulo ia ter que ir para lá, passar 15 dias e depois voltar. Podia voltar, passar 15 dias em casa e faria assim o ano todo. E ela falou, e não tem candidatos, porque não tem equipamento, não tem aparelho de raio-x, não tem nada. Então, a gente não consegue. Ela falou, e não adianta vir gente de São Paulo, do Sul, querer trabalhar aqui. Tem que ser alguém que tem alguma experiência, porque aqui a gente tem doença que vocês não têm. Exato. Ela falou, aqui a gente lida com malária. Aí, enquanto eu estava conversando com o senhor picado por cobra, com o pé inchado, assim e tal. Aí ela, continuou conversando comigo, foi lá, pegou soro, aplicou, pegou e, tipo, não sei como chama, mas tirou um pedaço da pele dele, assim. Aí eu fiquei olhando, ela percebeu que eu tava reparando, assim. Ela falou, eu tô vendo que você tá percebendo, mas se eu não fizer, ele vai perder o pé. Se não tiver consequência, é pior. Então eu tenho que fazer. Ela falou, eu tô assumindo o risco. Porque se eu não fizer, ele vai perder o pé. Então, assim, ela toma as decisões de médico, ela fazia... na época, ela me falou que o salário dela, para trabalhar nesse mesmo esquema de 15 dias direto, e depois poder ir 15 dias embora, era de 6 mil, que para uma enfermeira é alto, até hoje é relativamente alto. Principalmente aqui para o interior, dificilmente vai encontrar vagas que paguem isso aqui para o interior. Mas ela falou, só que eu venho com o ônus de ter que tomar as decisões e tomar as atitudes, senão eu vou perder paciente aqui todo dia. E é isso, né? Então, a prefeitura lá pagava bolsa para as pessoas da cidade que quisessem ir para Parintins ou para Manaus estudar, e com compromisso de depois voltar e pagar em serviço. Eles pagavam bolsa, assim, casa, pagava tudo para os caras irem para estudar, e não tinha candidato. Porque quem ia embora não queria voltar. É essa a questão. Os incentivos de fora eram muito melhor que os incentivos de dentro lá. E outra, Dani, pensa bem. Cara, 15 dias no meio do nada, sem recurso nenhum. Cara, pode ser, só se for, você vai trabalhar assim durante 6 meses, juntar o recurso e não quer mais voltar pra lá. Você quer arrumar outra coisa. Porque é terrível. O incentivo financeiro não vale a pena. Não, é muito difícil, assim, talvez para um recém-formado vale a pena, mas é uma remuneração interessante, né, imagino que tenha subido, de 10 anos atrás, mas é uma responsabilidade tanto, né, e aí qualquer problema mais grave, e a Mora hoje está terrível, qualquer problema mais grave tinha que chamar ambulância, era um barquinho que era para primeiros socorros, que aí levava para Parintins, dava, com sorte, umas 3 horas para chegar em Parintins. Caramba. De Parintins para lá, nós fomos num barco relativamente grande, não sei qual a específica, a gente demorou 14 horas para ir. Pode perceber que incentivar pessoas não é tão simples quanto a gente imagina. As pessoas reagem a incentivos, mas como fazer, como incentivar e como fazer as pessoas é muito diferente uma da outra, e hoje em dia a questão do bem-estar está muito mais intensa do que muitas vezes dinheiro.
Muitas vezes, na maioria das vezes, é muito difícil hoje em dia quem só trabalha por dinheiro. Só não dá conta. A pessoa fica Não, e mesmo que você dê um reajuste para a pessoa no salário, vai ser visto como algo diferente por 1, 2 meses. No terceiro mês, aquilo já está incorporado, a vida da pessoa já não vale mais, ela vai querer mais. Então não é só isso, né? Já foi época que isso era o mais importante, parecia ser o mais importante. Você deu o exemplo antes, né, de questão de estar com a família e tal. Eu tinha um primo, tenho um primo que ele trabalha no Itaú. Eu não sei exatamente qual é o cargo dele, mas ele mexe com o investimento do dinheiro do Itaú. Assim. Ele fez uma pós nos Estados Unidos, paga pelo Itaú, depois morou na Suíça, e agora ele está em São Paulo, ele tem um cargo bem alto, e ele trabalhava, assim, saía de casa às 6 da manhã e chegava às 10 da noite, todos os dias. Chegou mais ou menos em outubro do ano passado, com 2 crianças pequenas. E a mulher dele falou, ó, tô vazando, tô indo embora. E ele ficou meio perdido ali no primeiro momento, mas hoje, assim, eu acompanhando ele pelo Instagram, ele posta foto com as crianças o dia inteiro. Ele tá trabalhando em home office com a Maia, a filha dele, pendurada no pescoço. Então, assim, ele teve que mudar a atitude dele, porque a mulher foi embora. Sim. E ele teve que mudar. Não sei como ele se acertou no banco, continuou trabalhando e tal. Não sei se mesmo cargo, como é que ficou, mas ele teve que repriorizar as coisas. Então, você vê, todo final de semana agora ele viaja com as crianças, ele posta foto com as crianças quase todos os dias. Ele precisou de um chacoalhão para enxergar que não ia adiantar ele ir tocando essa vida de 6 às 10 todos os dias, ainda que deva ter uma remuneração muito boa. Não era isso, né? Ele precisou de um chacoalhão para repriorizar, percebeu que o custo que ele pagou era muito alto. Sim. Nossa, e como é grande o curso dele que ele pagou? Meu Deus. Então, por sorte, assim, as crianças ainda estão pequenas, eu acho que... Estão com ele, né? Ele não perdeu as crianças, senão o cara entra em depressão. Não, aqui fica meio a meio, assim, mas ele hoje a gente vê, ele é um paizão, assim, super preocupado em levar as crianças para passear, todo final de semana, apesar de pandemia e tudo, estão em hotel fazenda, sempre estão viajando, sempre estão fazendo as coisas, mas me surpreende mais durante a semana. Agora ele posta foto com as crianças durante a semana. E pelo que ele falava, antes ele saía, as crianças estavam dormindo, ele chegava, as crianças estavam dormindo. Meu Deus. Então ele participava bem pouco, sabe? E agora ele é super presente, mas precisou de um chacoalhão. E que chacoalhão, né? Então eu nem sei, assim, não tive mais contato com ela, mas ele tá morando sozinho, as crianças passam boa parte da semana com ele, e ele tá tendo que se virar, tem uma babá e tal, mas tá tendo que se virar. E parece que tá legal, assim, pelo que eu tenho visto, você vê que parece que ele tá contente, sabe, apesar de todo o transtorno que ele teve. Mas precisou, né, depois, sei lá de quantos anos, tomar um chacoalhão. Então é o custo. Nossa. E o... Meu Deus, isso é bem tenso. O incentivo dele não era mais financeiro há muito tempo. Então. Não é? Não, mas é legal ver que ele reagiu, sabe? Porque ele podia ter surtado ou ter piorado, né? Se afundado no trabalho para não sentir outras dores. Mas não, né? Ele agiu e é legal ver como ele hoje está muito presente na vida das crianças. Isso é muito bom. Muito bom para a criança, para ele. Nossa, como isso é bom. Bom para a saúde total, assim, como um todo. Física, emocional. Não, eles são uma graça, assim. São muito poucos. Senhoras, era isso. Faltam mais 6 princípios. Continuamos na próxima. Dani, amanhã... É isso aqui, ó. Oba! Cara, essa base tem uma coisa sensacional dentro dela, viu? Ela não tem chave de correlação. Ela não tem chave... a gente vai, eu tô tendo que fazer várias coisas, várias variáveis se tornarem chaves entre elas, e mesmo assim tem uma delas que é a base de movimentação que você não descobre de onde que vem. Eu vou mostrar para você. Sim. Interessante. É muito interessante. O total delas, você não sabe onde que vem o negócio. É bem legal essa estrutura aqui. Eu tô achando que, como era uma coisa de fazer teste,
Eu acho que no final das contas era isso que a pessoa queria ver, porque eu estava vendo as variáveis, montar uma apresentação daquela ali é muito simples, até criei outras variáveis, né? Criei tempo, criei outras coisas para poder ter insumo para poder falar. Mas eu acho que o maior problema que tinha ali dentro era captar esses detalhes na base, assim. Que é foda ter que cruzar muita coisa, geralmente se perde dados, é um inferno. Ainda bem que é pequenininho. Mas dá pra fazer bem. Só que vai ser amanhã. Isso aqui foi hoje, da meia-noite até as 10 da manhã. Nossa, Acordei e fiquei direto. Aí consegui entender, é bem interessante o probleminha das bases. A base de movimentação é a mais simples, viu? A mais fodinha é a base de cards e de customer. É elas que tá que te joga a base de movimentação aqui, que você consegue enxergar as coisas na base de movimentação. Interessante. A ideia de quem criou. É isso, pessoal. Ana, muito obrigado e Dani, muito obrigado. Alguma dúvida, perguntas? não, obrigada, gente. Valeu a pena, foi bem legal. Show de bola. Eu que agradeço aí também, professor. Muito bom. Dani, Ana, isso aqui é o começo da modelagem na economia. Depois a gente vai entrando uns negocinhos bacanas. Se gostar de Certo. matemática, tem Não, sempre, tranquilo. vai ter. Fica tranquilo. Não, é importante conhecer os conceitos. É, porque vão ser esses conceitos aqui que vão ser balizadores para gerar a matemática. Sempre. Não vai ter jeito. Não, Entendeu? A matemática tá ela vai certo. surgir em cima disso aqui. Em cima desses conceitos todos aqui. Daí que foi modelando, assim, entendeu? Foi Sim. criando um Aquele modelo. o trade-off ali que tu comentou, eu já tinha ouvido essa palavra várias vezes e eu não sabia o que que era. Escolha. Agora ficou mais claro o conceito. Só que E o faz, Adam Smith ali, eu acho que a gente viu na faculdade, né, Dani? Na faculdade de produção. Uh! Eu vou ter prova quinta-feira dessas coisas. legal, legal. Depois de amanhã, ó. Vou ter. Vai cair umas coisinhas. Eu tava relembrando as fórmulas antes da aula. É, tem bastante. Depois o modelamento foi em cima disso tudo aqui. E a gente fica. Ah, Você mas começa a notar quando você começa a observar, a gente fica tanto em cima desses princípios assim que é impressionante. É impressionante alguém não ter escrito antes, é isso que eu acho interessante. Foi só a partir de Smith. A gente fica muito em cima disso, essas coisas acontecendo na nossa vida assim. Alguém parou, observou e falou, deixa eu escrever. É isso. Senhoras e senhores, é muito isso aí. obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Então, Boa Valeu. noite. valeu, Boa noite. obrigada. Boa noite. Boa noite.